Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais um programa, Herculano, o metro que melhor mediu Kardec. E na noite de hoje, novamente, com a querida Heloísa Pires, filha do professor Herculano, vamos ver mais uma obra linda, Os Três Caminhos de Hecate, do querido professor Herculano. A capa linda, né, de muito bom gosto da Paideia, a deusa tríplice. Mas vamos iniciar convidando, Dona Heloísa, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo por essa oportunidade bendita que estamos tendo neste momento de novamente mergulharmos nas águas da mensagem de Herculano através de sua obra. E na noite de hoje vamos conhecer Hecate, a deusa tríplice, que na brilhante associação do professor Herculano seria a doutrina espírita em seus três aspectos, como ciência, filosofia e religião. Então, pedindo permissão a Jesus, nosso mestre amigo, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso bate-papo, a nossa entrevista, o nosso programa da noite de hoje. Dona Heloísa, querida, tudo bom, Dona Heloísa? Como é que a senhora... Tudo bem. Olha, fé, confiança em Deus, coragem, oração. E certeza de que a pandemia vai passar e dias ótimos, maravilhosos virão. Já estão bonitos, apesar de tantos que passam para o plano espiritual. Mas lá são bem atendidos, Deus vela por todos nós. Deus é nosso Pai misericordioso. Que bom. Semana passada estava chovendo aí a senhora mandou a chuva para cá, viu? E nós precisamos de chuva. Nós precisamos aqui de chuva. Manda para cá, Bruno. Não, aí a questão do reservatório de água, tudo. E agora aqui também, a seca, Nordeste. Agora, danado é que só chove no litoral, onde deve chover, o homem... Chove nas represas, né? Vamos aprender a dança da chuva com os nossos irmãos índios e vamos fazer a dança da chuva. O pensamento positivo é capaz de atrair. Dona Heloísa, eu sempre, antes da gente entrar nos três aspectos, né, que eu vou dividir as minhas perguntas na segunda parte, vai ser sobre ciência, filosofia e religião, mas eu já vou entrar, eu sempre faço duas perguntas antes, que não tem muito a ver ainda com o tema, sobre a vida de Herculano, mas hoje eu já vou entrar, Dona Heloísa, porque eu fiquei... Esse homem é impressionante. Ele vai para a mitologia, faz a associação da mitologia com o contexto da doutrina espírita. Ele trazer Hecate, que para muitos, para nós, seria uma desconhecida, não é? E de uma forma belíssima. E são duas perguntas que eu vou lhe fazer. Olha o que ele diz, Dona Heloísa, que Hecate, filha de Teseu, o resplandecente, né? A deusa tríplice, que no céu era lua, na terra Diana, no inferno Proserpina. E veja o que Herculano diz, Dona Heloísa, que coisa linda. Hecate assemelha-se à doutrina tríplice do Espiritismo. E aí o Herculano vai dividir a sua obra em ciência, filosofia e religião. O que a senhora acha disso? Não é ele pegar essa deusa tríplice? Esse filósofo, poeta, ele sempre me surpreende. Nesse mesmo livro, eu não encontrei o livro que está guardado lá em cima, mas achei uma palestra que eu fiz, ainda bem, onde eu vi que o pai também lembra a pergunta 27 do Livro dos Espíritos, porque a Trindade aparece na história das religiões, aparece na história do desenvolvimento do homem, é muito interessante. Na Igreja Católica, colocamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E também
No Espiritismo, a pergunta 27 traz Deus, Espírito e matéria. Deus o existente, imanente, presente em tudo que existe, mas não se mistura. Ele é inteligência suprema, não é panteísmo, causa primária de todas as coisas. O espírito, que é individualização do princípio inteligente, alegoricamente, pensamentos do princípio inteligente. E Herculano lembra a mônada de Leibniz, que Leibniz disse que seriam partículas do pensamento de Deus que trariam como semente tudo aquilo que o projeto nosso permitiria desenvolver no futuro. Ou seja, Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com luzes a serem desenvolvidas através das várias encarnações. Então, eu falo, mas Herculano faz cada comparação. E o terceiro elemento, a matéria cósmica primitiva, a energia no qual estamos mergulhados, diz o querido André Luiz no livro, ou como é aquele livro conhecido, daqui a pouco eu lembro, estamos mergulhados como peixes no oceano. E nessa energia, que eu imagino como uma nebulosa envolvendo tudo que existe, na qual estamos mergulhados, existem as leis naturais, as leis de Deus, que tudo regem e nos induzem ao crescimento. Mas que espírito incrível, ele é demais. Ele exagera na sabedoria e na poesia. E ele ainda lê. Dona Heloísa, Fernando Pessoa na poesia, não é? Você pega umas obras de Herculano, o Verbo e a Carne, aquela firmeza em defesa de Kardec, já vai para o ser e a serenidade. Parece até que é outra faceta do Fernando Pessoa. Outra pessoa. Herculano. Aí você pega os três caminhos de Eckhart. Esse homem era múltiplo, né? Se multiplicava. Incrível. E aí ele faz outra relação com o Egito. Ísis, Sete e Osíris. Ísis, Osíris e Sete. Ísis, irmã e rainha casada com Osíris. Osíris, um deus muito importante. E Sete, o irmão, mata Osíris para ficar com o trono. Corta em 14 pedaços e dá para os crocodilos. Não sei como. Ísis reconstitui Osíris e eles têm uma filha. E aparece também Horus, que é filho de Osíris. Então, são histórias lindas, né? Os mitos misturados com a nossa criatividade. E Herculano ele lembra, acho que o inconsciente dele, como nodogênio, é muito ligado ao consciente, aflora o conhecimento. O meu está lá submerso, o pouco que eu tenho, eu tenho que puxar. O do pai fluía, e as poesias lindas que ele escreve. E aí lembra das materializações de William Crookes, de César Lombroso, de Ana Prado, no Pará. Falei, meu Deus, como de uma frase ele consegue uma árvore produtiva. Que espírito lindo, incrível. A senhora falou até de outra parte aí, a poesia. Eu entrevistei no sábado o Evandro Noleto Bezerro, tradutor da Revista Espírita, não é? Pela FEB, e ele citou que, quando ele leu, ele ficou maravilhado com a tradução, porque ele é um tradutor, tanto do Júlio Abreu, da Revista Espírita, mas também a parte toda de poesia, o Júlio Abreu chamou, foi junto com o Herculano. Herculano traduziu a parte de poesia. Quer dizer, um homem que gostava de ciência era um filósofo e poeta. Ele conseguia o complexo todo do conhecimento. Ciência, filosofia e religião brilhava nas 3 áreas. Quando apareceu a parapsicologia, ele cria o Instituto de Parapsicologia contra o grupo e já se aposta da parapsicologia, diz, é a filha do espiritismo. Grande. Daqui a pouco a gente vai tocar nisso. Agora, dona Heloísa, olha o oferecimento. Essa deusa tríplice, que ele faz uma associação com os 3 aspectos do espiritismo, aí veja o que ele diz, né? Ele oferece o livro As Médiuns, Julie Caroline Boudin e a senhora Jafé, que representam no plano mediúnico
As Três Faces de Ética, apontando a Kardec os 3 caminhos da doutrina espírita. Olha, incrível. As meninas que ajudaram Kardec, né? Meninas que não tinham o saber que apresentavam nas mensagens, o que já dava segurança a Kardec. Não eram pessoas que pudessem responder o que é Deus. Eram meninas. Muito bem lembrado. O pai Eu sou fã número 1 do meu pai. Não por acaso. Pessoal, não deixem de ler Os Três Caminhos de Hecate. Mas, dona Heloísa, ele divide o livro em 3 partes, né? Ciência, filosofia e religião. A senhora falou, a gente até vai trazer esse livro aqui, né? Herculano tem um livro sobre parapsicologia. Né? Sim, parapsicologia e suas perspectivas. Então, o Herculano, apesar de ser um filósofo, né? Daqui a pouco eu vou tocar até Humberto Mariotti. Me diga isso, o Herculano via a necessidade, né, do espiritismo ter uma base sólida, não se afastar da ciência. E se a senhora puder contar essa aproximação dele, estudando e trazendo em suas obras a parapsicologia também? Isso. Exatamente para auxiliar na divulgação do espiritismo, ele estava sempre ligado. Jornalista, fez filosofia na USP, mestre em filosofia, lecionou muitos anos na Faculdade de Araraquara, e era um homem interessado. Quando ele não podia ler os jornais que ele adorava, ele ouvia radinho. E lia livros, ele era também várias profissões. Cronista literário, recebia muitos livros, e lia e se interessava, e o mundo para ele era uma grande árvore cheia de luzes, apesar dos problemas que, claro, surgiam na vida de todos. Nunca se deixava bater pelos problemas. Corajoso, forte e firme, com uma fé em Deus, que minha mãe dizia, o homem é uma rocha. Quando ele desencarnou, minha mãe falou, eu fico feliz que ele já foi para a luz, mas vai me fazer falta, porque a fé do pai é como uma rocha. Nunca ele perdia a fé. Tinha uma segurança no auxílio de Deus. Então é um homem. Ciência, ele dizia, tem que saber, porque o processo do conhecimento, dizia o pai, é ciência, filosofia e religião. Faz parte. Todo o processo se desmembrar, olha a tríade aí. Ciência, porque é a pesquisa, a vivência, a procura do porquê das coisas que já na infância da criança a gente vê. Tem uma época de porquê, porquê, porquê. Tivemos também no passado a nossa época dos porquês, e primeiro surge a magia, através de Mesmer, por exemplo, o magnetismo é magia, ele põe roupa especial, usa ímãs de ferro, inventa uma porção, uma criatividade. Depois vai se depurando, e surge o magnetismo na apresentação magnífica do mestre de Lyon, Kardec, emissão natural da nossa energia transformada, energia cósmica universal. É ciência quando Kardec pesquisa os fenômenos através dos médios, centenas de médios de várias partes do mundo, porque ele queria um trabalho com contexto universal, e um trabalho entre o céu e a terra, unidos. E ainda tinha assessoria que ninguém tem, humildade, esses jovens malucos que estão por aí, assessoria da equipe do Espírito da Verdade. Segurança total. E o braço forte da esposa, Amélie Gabrielle Boudet, uma grande mulher que tem livros, teve livros aceitos na Universidade da França, respeitada, tinha um instituto de aprendizagem numa época em que a mulher não trabalhava e casava cedo. Ela casou com mais de 30 anos. Então, Kardec fez um trabalho incrível e Herculano ficava encantado com Kardec. Mas o trabalho de Herculano também é maravilhoso, só que Kardec, como ele diz, é o professor. Ele se diz discípulo de Jesus e aluno de Kardec. Que aluno incrível! A filosofia surge das experiências, porque surge um novo modo de pensar. Filosofia é o amor à sabedoria, é o desejo de conhecer tudo.
Deixa eu entrar já nessa parte, já que a senhora está entrando na filosofia como desejo de conhecer tudo. Eu estava vendo outro dia, lendo a obra de Humberto Mariotti, né? A biografia de Herculano, o argentino, filósofo argentino, amigo. Que amava, é. Ele dizia que ficava impressionado, porque ele falava assim: Herculano era um filósofo que pensava o mundo com mentalidade científica. Aí a senhora falando sobre filosofia, o professor Herculano é filósofo, mas ele não gostava de divagar, não é? Não. Divagar. É. Ele era filósofo, mas queria filosofia, o pensamento debruçado sobre ele mesmo. Então, é uma dupla função de pensar, e era o que Herculano fazia. Se os fenômenos mostram que existe uma vida além do corpo físico, há que pesquisá-lo. E quando isso se confirma, há de viver de uma forma melhor. Não vamos colocar a nossa felicidade numa só encarnação. Há que continuar, porque a caminhada vai ser longa. E essa compreensão filosófica, fruto da pesquisa científica, nos projeta numa possibilidade iluminada incrível, a caminhada para a luz. Porque, disse Jesus, sois Deus e sois luzes, sois o sal da terra. Somos muito mais do que pensamos. Somos muito... temos muitas potencialidades a serem desenvolvidas. Jesus apresentou algumas magníficas. Amar ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro só o que deseja o que o outro te faça. Desenvolver a fé, porque ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, pode causar grandes transformações para melhor. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, inclusive nos desenvolvermos na cura, que é o que uma russa demonstra, Bárbara Ivanova, veio para o Brasil exemplificar. Ela liga-se ao cósmico, não pode falar em Deus na Rússia, e com o pensamento positivo, em posição de mãos, ela cura, ensina seus alunos a curarem. Então, tudo se une num processo único, o que aprendemos através das várias encarnações, séculos de experiências agradáveis e desagradáveis, para chegarmos a uma maior compreensão do que é a vida. Espiritismo, o consolador prometido, é ensinar a viver, ou melhor, a existir, porque Herculano dizia: viver é apenas viver como os animais irracionais, comer, dormir, se reproduzir, mas existir é deixar uma pequena luz, um sinalzinho de luz no nosso planeta, no universo. Só existem aqueles que dilatam a sua compreensão e não ficam apenas viventes. Nossa, olha, às vezes eu paro e falo, mas de onde ele tirou isso? Como ele conseguiu desenvolver essa ideia brilhante? Meu Deus, demora 500 encarnações para eu chegar no ponto que meu pai estava. E onde ele estará aí? Muito mais à frente. Dona Heloísa, aí a gente falando que a filosofia de Herculano, né? Filosofia natural, não divaga, ele era muito amigo do Hernando Guimarães de Andrade, não é, Dona Heloísa? Eles tiveram um ponto de... Eu queria falar nisso, mas no sentido positivo. No sentido faz sempre positivo. Livro, Teoria Corpuscular do Espírito. Mas veja bem, o professor Herculano refuta a obra na obra A Pedra e o Joio, de Herculano. Mas veja bem, isso aí ficou. O Hernando Guimarães não refutou. Não, porque ficou... E ele partiu, o Hernani, amo muito o Hernani Guimarães. Uma vez eu precisava de informações sobre reencarnação, depois desse desencontro dele com o pai. Ele me tratou com toda a delicadeza, não tocamos no desencontro. Se tocássemos, eu tenho certeza que ele iria falar: nós nos admiramos, foi apenas uma diferença em ponto de vista. O pai achava que ele materializou muito o espiritismo nessa teoria corpuscular do espírito.
Aí o Hernani, com muito brilho, o pai já estava desencarnado, ele partiu para a pesquisa da reencarnação e brilhou e deixou um trabalho belíssimo. Então, são dois grandes a obra de espíritos. reencarnação no Brasil é qualquer coisa. Nossa, pesquisa científica. Mas eu gostei. A gente, da senhora, tocar nessas questões, que todo mundo sabe, mas uma coisa que saltou aos olhos do movimento espírita, que o Hernani, claro, no íntimo se incomodou, porque o professor Herculano refutou, mas o Hernani, com aquela educação dele, o Hernani compreendeu a dimensão do professor Herculano, não quis polemizar, não foi fazer uma réplica, a coisa morreu. Não. Agora, ele mudou. Agora, Herculano tem uma coisa também. Hoje, os dois desencarnados, a gente pode falar. Herculano é aquela coisa: eu sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Sempre... Ele dizia isso, ele falava, no quarto século, as 3 faces de Hecate, no quarto século modificamos, deturpamos o cristianismo, atrapalhando a divulgação da verdade libertadora na Terra. Não podemos repetir os erros, não podemos passar às novas gerações confusões. A hora de mudar a Terra, de criar o homem novo, de educar o homem novo, que criará um mundo novo. Chega de sofrimento, chega de desencontro, chega de loucuras, loucuras de Roma, loucuras do Egito. Em vez de pegar o que era bom, a nossa sociedade pegou o pior e está endeusando como se fosse liberdade. É libertinagem, não é liberdade. Há que respeitar o trabalho de Jesus, que deu a vida corporal, que deu o corpo para que a nossa ignorância cessasse e fizemos pior, deturpamos os ensinamentos, exigindo a vinda do Consolador prometido, que ainda não entendemos tão bem, porque não praticamos. Se não há prática, diz Piaget, não há compreensão. Tem que mudar o comportamento. Por isso que eu admiro muito Herculano, e eu vou usar uma expressão nossa aqui do Nordeste, viu? Podia ser o melhor amigo dele, né? Mas se fosse de contra-doutrina, podia ser, dona Heloísa, a mãe de Pantanha. Se fosse contra-doutrina, Herculano falava. Agora, não no campo pessoal, ele discutia as ideias que estavam ali. As ideias. Agora, precisava falar, por exemplo, quando inventaram, tirando a ideia de Rusteng, tadinho, que tinha saído de um hospital para doentes mentais, mas era um advogado famoso, do corpo fluídico de Jesus, não podiam ficar calados. Só o Herculano falou. Gente, tem que ter coragem nessa hora, porque que ideia, nós íamos até causar descrença nesses jovens universitários que estão perdidos agora com tantas informações absurdas, e queriam dar risada. Como? Então ele foi um mentiroso, saiu sangue, ele não tinha corpo. Pequenininho, ele tinha que ir no templo pegar o corpinho de carne que ficava lá escondido. Gente, não podia ter deixado 100 anos para falar sobre isso. E também, quando tiraram pedaços do Evangelho, deturpar o Evangelho, ele teve que falar uma voz solitária. Mas como ele iria se olhar no espelho se calasse para ter apoio das grandes instituições? Ele não se respeitaria e nem nós o amaríamos tanto. Ele falava para minha mãe, primeiro nesta vida, a família doutrina espírita, e não posso mentir para agradar a quem quer que seja. Dona Heloísa, aí a parte final da obra do Divino Ciência. A religião. Mas veja bem, dona Heloísa, eu e a senhora aqui já são não sei quantos programas, vez ou outra, é recorrente, a gente trata da questão da visão da religião. E quantas obras eu trouxe aqui, eu sempre mostro, olha lá, aí dona Heloísa destrincha. Dona Heloísa, mais uma vez, só que essa me permitam dizer, acachapante. O Herculano fala aqui na deusa tríplice, fazendo associação com a doutrina espírita, com a doutrina tríplice, ciência, filosofia e religião. Dona Heloísa, por isso que é bom a gente tocar, porque todas as vezes, quando falaram ali, não leu Herculano, leu
Os três caminhos de Herculano. Por que usam tanto o nome de Herculano? Vamos deixar isso para lá, aquela história malfadada de que Herculano seria socialista. A senhora já colocou os pontos nos diz aqui que não. Mas por que eles usam Herculano para dizer que o espiritismo não é religião? É. Por quê? E Herculano aqui coloca religião, sim. Cita até Rousseau lá atrás, a religião natural. E o espiritismo é a religião, né? E pegaram ainda um livro que não tem nada a ver. Ele explica Agonia das Religiões. Por que as religiões que trouxemos do tempo, que misturamos práticas judaicas, práticas pagãs, não são a religião espírita, não fazem parte. A religião espírita, em espírito e verdade, não agoniza, é atemporal. Porque, como diz Kardec na Revista Espírita de 1868, leiam pelo menos a Revista Espírita, eu disse que não era religião para que não introduzisse sacerdócio, eventos judaicos, eventos vários, que não tinham nada a ver com os ensinamentos de Jesus de Nazaré. Mas é religião no conceito filosófico. O conceito é a alma da palavra, é o que define o que a palavra quer dizer. E o conceito filosófico de religião, diz Kardec, não eu, é religare. Então, o espiritismo é, pois, religião porque religa, reconecta a Deus, nosso Pai. Liga, até a Bárbara Ivanova, a russa, diz ao cósmico, não importa. Arranca do barro da terra e provoca a transcendência, joga nas luzes do universo. E que nome teria isso? É mais do que filosofia, porque traz a ação. Tem que dar o nome de religião, ainda traz a teologia espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro profundamente religioso. O valor da prece, as preces, a confiança, a fé divina, a fé em Deus. Não há como negar. A Gênese traz atributos de Deus, Jesus, milagres e profecias, são assuntos religiosos. Ultrapassam o que existe na Terra e provocam o religare ao cósmico, às luzes do universo. E toda a obra de Kardec traz o aspecto religioso, porque Deus é estudo da teologia, só que a teologia espírita, sem os acessórios que colocamos na deturpação do cristianismo. E Kardec ainda diz, é, pois, religião e nos glorificamos disso. Está na Revista Espírita. Tradução de Herculano e acho que é Peixoto. Está lá, ou Júlio de Abreu, confundo agora, tenho que olhar. Mas está lá, em 1800, antes da morte de Kardec, porque alguns, tudo que falam de errado, querem dizer que foi o Lemarie depois da morte de Kardec. Tem que provar. O Lemarie errou em introduzir Rusteng ao corpo fluídico, mas o Lemarie não deturpou toda a obra de Kardec, porque tem as datas, e a França é um país sério, na qual a original serviu ao estudo aqui no Brasil. Então, há que pensar antes de falar bobagem. Quando deviam falar, ficaram quietos. Agora que não tem o que falar, ficam criando. Até não sei quantos erros na obra de Chico. O povo tem que ter mais paciência, mais competência, estudar mais e praticar um pouco, porque na prática do amor o perispírito irradia e a nossa compreensão melhora. Então, falta irradiação do perispírito. Fazer o bem faz bem. Dona Heloísa, se querem não aceitar o aspecto religioso, mas também parem de citar Herculano. Parem que... A situação é insustentável querer usar Herculano como cavalo de batalha para o espiritismo laico, né? Não dá. Toda besteira que eles inventam, eles querem usar o pai para ter credibilidade. Pelo amor de Deus, deixa o homem em paz. Ele foi claro, não há como superar Kardec, ninguém tem competência nem moral, nem espiritual. Estudar Kardec, a USE fez um trabalho. Estudar Kardec, compreender Kardec e praticar Kardec.
e ponto final. Tem dúvida? Vai nos livros de Kardec. Agora, não concorda? Saia do espiritismo e crie sua própria filosofia. Agora, isso aí é uma coisa que eu não sei, a senhora é fulaninho, a família. Eu que não sou da família, quando eu vejo até o pessoal meio de esquerda dizer Herculano, um grande socialista. Eu digo... Eu tenho uma carta do pai que eu não sei onde eu guardei, que eu ia dar para a Kátia Penteado publicar, onde ele diz claramente porque ele não é socialista para os jovens de Campinas que fizeram o movimento. Ele diz, não preciso do socialismo, porque o cristianismo, Jesus, traz tudo. Não nos servem ideologias materialistas, ideologias mutiladas, filósofos materialistas. Está incompleto o pensamento deles, porque somos interexistentes, existimos no corpo físico, no mundo físico, mas estamos, ao mesmo tempo, nos projetando no mundo espiritual. E Emmanuel diz, tem no sentido da vida, a sociologia precisa do espiritismo para analisar os fatos sociais à luz do espiritismo, porque todos os fatos sociais vão além do físico, do corpo físico. Nós nos projetamos encarnados, acordados, além do corpo físico. Meu Deus, é tão fácil entender, por que confundem? Dona Heloísa, a senhora vê, deixa eu falar através do Divaldo, ele recebeu uma obra de Victor Hugo, Párias em Redenção, o espírito Victor Hugo, que em vida foi socialista. Mas o Victor Hugo disse que a obra Párias em Redenção, que ele estava trazendo, era uma continuação dos Miseráveis, só que os Miseráveis não tinham essa luz da doutrina espírita que o Victor Hugo diz a Divaldo, que Párias em Redenção traz um problema social, só que a luz da reencarnação. Muda tudo. Não há como um espírita consciente, escritor, filósofo, fazer confusão, que tolice. Agora eu já ouvi alguns que pregavam isso, estão piores. Estão dizendo que a ciência do século XIX estava meio parada, que agora vem a nova ciência. A ciência agora do século XXI está confirmando Kardec. Não há como superar no nosso estágio de evolução. Então, vários cientistas, isoladamente, trabalhos belíssimos, estão confirmando Kardec. Que novidade que eles acharam ainda? Não tive a paciência de ver os vídeos, porque, ora, eles eram marxistas, progressistas, agora já estão cientistas, pesquisadores. É difícil. Durma-se com um barulho desse, dona Luísa Pires. Boa, boa. Ciência nem um sono, nem um sono. Né? Olha aí, dona Heloísa, eu coloquei num tom bem branquinho, porque parece uma visão do mundo espiritual. Ai, tá lindo, casal. O rosto deles brilha, a cor parece uma visão. Estão assim, tão lindos, lindos. Olha, eu já gostava de Herculano e de Dona Maria Virgínia, mas esses programas, conversando com a senhora, a gente olha, parece que a gente conheceu pessoalmente, de tanto lhe ouvir. E todo mundo que conhecia adorava. Chegavam lá de madrugada, com desespero, ligavam para minha mãe, eles não tinham horário para servir ao próximo. Olha, do lado de lá tem o filme, são lindos demais. Minha amiga, vamos orar, dona Heloísa. Vamos orar. Kardec, a prece atrai as melhoras imediatas, age como um imã. Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo. Espírita que não segue isso pode mudar de religião, não está no lugar certo. Vai para uma filosofia aí. A prece é o refletor do espírito, dona Heloísa, né? Verdade, verdade. Pessoal, então vamos agradecer a Jesus por mais um momento belíssimo, que juntos bebemos aqui com Dona Heloísa Pires a sabedoria de Herculano
mostrando o tríplice aspecto do Espiritismo através da deusa tríplice Hécate, com a doutrina espírita, apresentando as três formas da verdade, através da ciência, da filosofia e da religião, que religa a criatura a Deus. Porque fora de Deus não há segurança. Então, seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Deus. Pedindo permissão a Deus, encerramos mais um programa da noite de hoje. Pessoal, estamos sempre aqui, eu e Dona Heloísa, toda quarta-feira, na mesma Herculano hora, 20 horas, esperando vocês. São motivo de alegria imorredora para mim e eu tenho certeza para vocês também. Nossa, são momentos maravilhosos, principalmente porque o entrevistador é ótimo e, além de tudo, é fotógrafo maravilhoso. São lindos, lindos, lindos. Muito obrigada, Bruno Tavares. Um abraço, Kátia, viu? Muito obrigada. Você também, beijo na Ceiça, nas meninas. Eu vi uma palestra sua. Está ótimo, é ótimo palestrante. No YouTube. Qual foi? Eu não lembro agora, eu esqueci na minha juventude. Alguma coisa se lembra? Não, agora não, daqui a pouco vem. Vai se lembrar e me dizer no zap. Quero saber. Vou. Dona Heloísa, olha, e é uma jovenzinha, né? Aí a Bruna hoje precisou do computador e disse, hoje tem gravação com a Elô, não é? Eu disse, epa, minha filha Elô não, Heloísa. Linda! Pelo amor de Deus. Fala para ela que ela me deu uma alegria tão grande, porque o espírito não tem idade. Então, ela vê além do corpo físico. Dona Heloísa, eu tenho impressão, veja bem, se for permitido a Deus, eu vou me esforçar muito. Se um dia eu visitar o plano que a senhora está por breves instantes, né? A sensação que eu tenho é essa. Eu converso com a senhora, a sensação é que eu estou conversando com uma jovem de 20 anos. Ai, que bom, que bom. Mas, olha, o plano que eu vou estar, eu já te falei e repito, para não falarem que eu não avisei. É um umbral médio, com 1 milhão de amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Não posso subir, não tenho condições, mas vamos brincar. Não posso subir, senão vão ficar muito poucos. Tem um rapaz ali, um tal de Bruno, na fila, que pediu para dar uma palavrinha. A senhora, não, deixa eu entrar, dou 2 minutos eu atendo. Pode acontecer o contrário, eu garanto. Vou encerrar aqui com um pensamento meu, né? Heloísa Pires, a mulher que se recusou a deixar a juventude eternamente jovem. Beijo, dona. Se Deus quiser, o espírito continua. E se o corpo baquear, o espírito está jovem. Graças a Deus. Muito bom ter lhe encontrado nessa esquina cósmica da vida. Espero. Está pegando com Herculano. Olha que lindo. Sempre está lhe reencontrando, viu? Sempre. Muito obrigada. Mas eu também, eu a vocês também, que, olha, esses momentos com Herculano e Virgínia valem várias encarnações. Muito obrigada. Minha amiga, são momentos que valem uma vida. Acredito nisso, viu? Abração, muito dona Heloísa. Muita paz. Abraços, querido. Continue na luz e entrevistando com essa classe. Beijos na família linda. Tchau, querido.